tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Amados irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste domingo, dia do Senhor. Celebramos o 9º domingo do tempo comum. Alegrai-vos, diz o Senhor. Comece o seu dia, portanto, na sua presença, contemplando, adorando o Deus que te habita, o Deus que escolheu o seu coração para ser a sua morada, para ser a sua casa. Use a sua respiração para você ir ao encontro de Deus. Deixemos de usar somente palavras para nos comunicar com Deus. As palavras são falhas. As palavras são fruto de um grande egoísmo, muitas vezes, egoísmo nosso, e que nem sempre nos conduz a Deus, ou nos conduz por um caminho uniforme. O silêncio não. O silêncio é a maneira mais plena e mais certa de chegarmos até Deus. E este silêncio, quando habitado e contemplado, por meio da sua respiração consciente, é certa a nossa comunhão, a nossa convivência com Deus. Por isso, respire e solte lentamente o ar pela boca. Respire mais uma vez. Solte lentamente o seu ar. Mais uma vez. E solte lentamente o ar pela sua boca. Contemple as sensações do seu corpo. Olhe como estão seus pensamentos, agora organizados, agora harmoniosos. Agora tu estás em paz em Deus. Acolha esta paz e viva o amor. Amados, o texto que hoje a Igreja nos oferece para refletir nessa liturgia deste 9º domingo do tempo comum, começa com o texto do Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 12 ao 15. E aqui nós podemos ver, neste convite que faz o autor para a reverência ao dia do Senhor, o sábado, aqui para a cultura judaica, podemos ver esse texto em 3 pequenas partes. A primeira parte é a descrição, o convite de Deus para a observância deste mandamento. Guardar o sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. E essa observância do sábado, o 7º dia, é o dia do sábado, o dia, portanto, do descanso. Um descanso não simplesmente para relaxar, mas um descanso no sentido de deixar os afazeres do dia a dia para se dedicar a Deus, ao Onipotente. Esta é a ideia do repouso no sábado. E quem deve, então, a segunda parte do texto mostra quem deve fazer esse repouso. Todos, inclusive os escravos, inclusive os animais, inclusive os estrangeiros. Não é eu que sou o Senhor descansar e os escravos continuarem trabalhando, os estrangeiros continuarem trabalhando. Não, são todos. Que beleza! Todos devem descansar e dedicar esse dia ao Deus que nos fez e nos cria. A terceira parte última, o autor mostra as razões teológicas para esse descanso. E a razão teológica é simples, diz ele, que lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte, com braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado, para lembrares de que tu fostes escravo e que quem te tirou dessa condição de escravo foi Deus. E por isso a Ele eu dedico este repouso, a este dia. Eu ofereço a minha vida a este Deus que por mim deu sua vida.
Esta é a beleza do descanso do sábado. Isso para a cultura judaica. E vamos ver para nós cristãos católicos qual o dia no Evangelho. Depois, o Evangelho então que nos é dado é o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 até o capítulo 3, versículo 6, que diz: Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque era um duro de coração. E disse ao homem da mão seca: Estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira de como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, temos aqui um relato logo no início final da primeira parte do Evangelho de Marcos. E aqui também nós podemos ler o texto em 3 partes. A primeira parte consiste nesta implicância dos fariseus para com Jesus, a respeito ainda da lei do sábado. Jesus estava passando com seus discípulos no campo de trigo em dia de sábado. Está passando pelo campo em dia de sábado. Significa aqui que Jesus já quebrou aquele estilo de vida, aquela regra que foi denominada na lei do sábado, que não se podia sequer sair de casa. Era dia de repouso, só podia sair para o templo, para nenhum outro lugar. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, aqui já começa a perceber que Jesus já quebrou este ritmo. E nós vamos ver que depois, com a sua ressurreição, o dia por excelência não será o sábado, mas sim o domingo, pelo fato da sua ressurreição. Ora, também os fariseus quebraram regra, porque eles também estão aqui no campo, já estão desrespeitando a lei. Se eles estão ali e perceberem que os discípulos de Jesus, com Jesus, está andando no campo de trigo, é porque eles também saíram de casa, já estão, portanto, quebrando a lei. Mas eles saíram nesta lógica de incriminar Jesus com seus discípulos. E aí, portanto, a pergunta deles, foi justamente esta:
Por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? E aí Jesus vem com sua brilhante resposta. Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidades e tiveram fome? Eles comeram o pão, entraram na casa de Deus e comeram o pão que era reservado somente aos sacerdotes. Porque a fome sobrepõe a lei. Não se é concebível uma pessoa estar morrendo de fome e alguém dizer, não podemos dar de comer a ela porque a lei proíbe. Não, diz Jesus com isto. A lei deve estar em favor da pessoa e não a pessoa da lei. Não podemos morrer por causa de uma lei que me proíbe. Não, diz Jesus. É preciso que isso se quebre. Por isso Jesus será odiado. Veja o que aconteceu no Antigo Testamento com os vossos pais. Comer os pães que era reservado somente ao sacerdote. E conclui essa primeira parte dizendo Jesus, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Porque o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Ou seja, não é a lei do sábado e eu estar a favor dela, ou ela me sobrepor. Não, é o Filho do Homem que está acima desta lei. Portanto, o motivo de Jesus estar ali neste campo é justamente sobrepor esta lei, não simplesmente por sobrepor, mas porque ele está ali observando as necessidades da pessoa. E não pode se eximir destas necessidades por causa de uma lei que proíbe. Deixemos de ser puritanos, como infelizmente na igreja está cheio de gente assim. A segunda parte que o texto nos oferece é Jesus agora na sinagoga. E ali vai ter outro embate. Novamente, alguns observavam ali quando Jesus entra naquela sinagoga e percebe ali um homem da mão seca. A observância mais ou menos novamente desses fariseus é se ele vai curar este homem dia de sábado. E se vai afrontar novamente a lei na cabeça dos fariseus. Jesus então vendo isto, ele olha para este homem da mão seca e diz: levanta-te e fica aqui no meio. Levantar e colocar-se no meio. Aqueles que eram doentes na cultura judaica eram colocados à margem da sociedade. Não tinham direito sequer de exercer sua cidadania. A primeira coisa que Jesus faz aqui é resgatar a cidadania desta pessoa. Venha para o meio. Depois, Jesus percebe que este homem está impedido de exercer a sua autonomia. A mão está seca. A cultura deste povo era a cultura do campo, da agricultura. Era a mão que dava autonomia à pessoa a trabalhar, a fazer suas colheitas e plantios. Jesus, portanto, percebendo a ignorância dos fariseus, aqueles que se fazem seus algozes, pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Jesus é duro. Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas os fariseus nada disseram, pois sabia que Jesus estava certo. Mas na cabeça dele, Jesus estava indo contra a lei. Amados e amadas, é a única vez no Evangelho que mostra Jesus com ira. Jesus olhou cheio de tristeza para este grupo de pessoas, porque eles eram duros de coração. Quanta tristeza Jesus percebe ali. O que nós vemos hoje no mundo é isto, e certamente a cólera de Deus, a sua ira, novamente é alimentada. Quando se vê ditadores neste mundo que matam milhares e milhares de crianças, de mulheres, de pessoas na faixa de Gaza. Quando vê milhares e milhares de pessoas dizimadas simplesmente, não só na faixa de Gaza, mas em tantos outros países em guerra, os indefesos que são mortos,
os pobres, os poderosos são salvos sempre. Jesus certamente olha para essas pessoas com este olhar de tristeza e de ira. Jesus não se intimida, simplesmente diz agora a este homem na mão seca, estende a mão. E ao estender, a sua mão ficou curada. É assim. Deus traz para o meio, ou seja, resgata a sua cidadania, e a segunda iniciativa de Deus é agora dá poder, dá autonomia a esta pessoa, fica curado. E a mão estando curada, este homem recebe de volta sua liberdade, sua autonomia de poder trabalhar e buscar o próprio pão. É assim que faz Deus. Termino com aquilo que ele diz na última parte do texto, que Marcos vai dizer, que aqui fariseus e partidários de Herodes, que eram inimigos, se unem. E a motivação para esta união é tramar a morte de Jesus. Pois este está atrapalhando nossos projetos, está atrapalhando nossos planos. Amados e amadas, infelizmente, esta realidade ainda persiste no século XXI. São tantas as pessoas que matam aqueles que estão atrapalhando seus belos projetos. Nos unamos a Jesus e peçamos aquilo que Paulo vai dizer na sua carta que nós meditamos nesse dia. A carta 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 a 11, onde nos mostra, sim, que o servo de Deus é perseguido, mas do meio das trevas vai nascer sempre a luz, quando nós temos fé. Trazemos dentro de nós, carregamos este tesouro que é Deus em vasos de barro. E o poder extraordinário de Deus é que sempre vai nos dar esta capacidade, esta força, para não desistirmos diante das perseguições, diante daqueles que não admitem que façamos e propaguemos a verdade. Seremos afligidos, diz Paulo, mas segurem-na sempre em Deus, porque é Ele que é nossa esperança, é Ele que nos dá a capacidade para não desistirmos. É Ele que nos ampara no sofrimento. Como Jesus, também passaremos por provações. Jesus, em nossa vida, se transparece quando nós, no sofrimento, colocamos nossa confiança toda em Deus. Confiemos, não desistamos de anunciar, testemunhar o amor, denunciar as injustiças que, infelizmente, ainda persiste. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.